Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com o fotógrafo e guia Luiz Henrique Fritz e vamos falar sobre fogareiros. Bom, será uma conversa em volta da fogueira. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Elias? Que prazer imenso falar contigo. Hoje a Outro gente vai podcast, conversar hein? sobre um tema que mexe com a, com as pessoas, né? Porque tem muita dica legal, tem muito fogareiro, tem muita coisa no mercado para a gente conversar. Ah, legal. E a gente vai gravar esse podcast aqui. A gente já gravou um outro. Sobre o que foi? O outro podcast? A gente falou sobre barracas técnicas e barracas em si, né? A gente Isso. conversou sobre vários causos engraçados e teve até voo de barraca, mas daí a galera tem que ir lá ouvir no outro podcast, né? Isso, é o podcast 422. Então é só vocês irem lá escutar. Esse que nós estamos gravando é o 425. Então vamos lá. Ô Luiz, onde você tá, cara? Eu tô aqui em Campinas, eu sou Elias Luiz, editor do Extremos. E você, Luiz, onde você tá? Cara, eu tô em Farroupilha agora, minha cidade natal. Ah, eu tô aqui faz um. Hoje, apesar de ser o sul, né? Faz um calor imenso, assim, né? Não tem uma nuvem no céu, tem um sol para cada um, e tá. Estamos nesse jeito, né? Você falou calor, mas o que é calor aí? Quanto fez hoje, você sabe? Cara, eu acho que hoje deu uns 25, 28 graus. Ô, vê certo isso, cara. 25 tá agora aqui pra mim. Ó, agora é 9h30 da noite, no dia 21 de janeiro. Hoje fez 31 graus aqui. Nossa. Aqui em Mas aqui, Campinas. aqui é um calor estranho, porque assim, ó, na grande maioria das vezes é muito frio, né? É frio mediano, assim, para muito frio. Mas quando dá um calorzinho, assim, 25, 23, 28 graus, já é um calor imenso, porque não tem vento nenhum. E Uhum, aí esse tem que é o um problema. sol, não tem sombra, é uma confusão aqui. O nosso clima é bipolar, assim, ele acontece quatro estações num dia só. É um negócio louco, assim. Cara, esse negócio de 4 estações num dia só, eu já escutei isso no mundo inteiro, cara. Em São Paulo, no Nordeste, na Europa, em todo lugar o pessoal fala a mesma coisa, mas tudo bem. Acontece em tudo que é lugar. Eu acho que o ouvinte deve estar falando a mesma coisa. Ó, aqui também é assim. Cara, na Europa também é assim. Eu às vezes tô fazendo. Quando faço trilha lá no Tour do Mont Blanc, Via Alpina, essas coisas. Quando faz 25 graus, 27, nossa, cara, é o calor. Nossa, parece o nosso quase 40 graus aqui. É, aqui no sul tem. Aqui acontece, tipo, o tempo muda muito rápido, sabe? A gente sai de manhã para trabalhar e tá uma neblina, aí daqui a pouco sai um sol, daqui a pouco chove, aí vira um temporal desgraçado, daí melhora. É um negócio que não dá para entender. Sim, sim. Você falou, sai pra trabalhar, você tá trabalhando aonde? Cara, eu atualmente estou trabalhando de gerente na Patos do Sul, que é uma loja especializada para quem faz trekking e montanhismo, né? Então a gente tem diversos produtos legais e tem muita coisa, tem muito produto legal para a gente explorar lá em conteúdo e várias coisas legais. Que a Ah, galera que ouve a Extremos e quiser passar lá na loja e conversar, bater trocar uma ideia e tal, né? Pode ir lá tomar um café que a gente tá lá para conversar e trocar experiência. isso, são equipamentos de aventura. Você tá pensando em viajar, acampar, fazer alguma coisa, passa lá. Tem roupa, equipamentos, tem de tudo, né? Tem até o meu livro, né? Então quem tá querendo. Quem mora por aí e quer pegar o meu livro rápido, é só passar na loja. O teu não, né? Tem vários livros lá. Tem Isso. o da Patagônia, tem do Everest. A gente tá esperando, né, o lançamento do novo livro aí. Vamos ver se aparece, né? Olha o cara já cobrando. O Via Alpina. Eu tô escrevendo Via Alpina que eu lanço esse ano, né? Era pra ser agora no primeiro semestre. Eu já não sei se vai ser, porque eu tô finalizando. Quer dizer, eu finalizei já meu jogo, né? Eu criei um jogo de tabuleiro
que é um jogo de tabuleiro moderno, que o tabuleiro ele vai se formando durante o jogo, né? Você vai pescando peça, vai montando o tabuleiro. E o jogo tá pronto e eu devo começar a produção em breve. Talvez vai ser para abril, coisas assim. Então, tem um jogo tabuleiro que é referente ao mundo da aventura. Toda a experiência que eu tive em caminhadas de longa distância, aí eu peguei e falei, pô, que legal isso. Agora, deixa eu ver, montar um jogo tabuleiro e tudo que eu vivenciei ali na trilha vai fazer isso num tabuleiro. Então, junto com amigos, né? Então, vai ser bem legal. E o que mais? Ah, e vai, quem sabe, vai vender também na Patos do Sul, hein? Vai ter o jogo. Agora a Patos do Sul vai vender jogo a gente tá tabuleiro. esperando ansioso para esse jogo aí. Eu tô louco para ter ele, para ver como é que é essa aventura aí. Você que gosta de caminhada de longa distância também, vai ser sobre isso o jogo. Então, mas vou depois gravar um podcast, falar mais sobre isso. Cara, seguinte, a gente vai falar sobre fogareiro, né? E o fogareiro, tudo bem, todo mundo pensa, legal, um fogareiro para fazer uma comidinha aí. Cara, mas o fogareiro é muito mais do que isso, né? De ser é, preparar seu alimento, né? Além, ele pode te ajudar a esquentar também, né? Você pode esquentar uma água ali, se tá num clima frio, você tem uma garrafa térmica aí, você esquenta a água, põe ali dentro do saco de dormir, vai te ajudar no conforto para dormir também, para aquecer um pouco mais, né? E outra, além de ele aquecer a gente, né? Você chega da trilha, às vezes tá molhado, tá com frio, aí você comer aquela comidinha quente, ou fazer um chá, um café, o que for, né? Fritar uma pipoca, né? Então o fogareiro é uma peça fundamental. Então, às vezes você tá desanimado, você caminhou o dia inteiro, mas aí você faz aquela comidinha quente, e, cara, é a melhor coisa para deitar e dormir. É verdade. Nada melhor do que uma comida quente, um café, né? Alguma coisa com substância assim depois de um trekking pesado para ficar mais feliz assim no final do dia, né? Às vezes pega aqui na nossa região, Elias, a gente tem muito lugar que tem muito charco. Como é que eu posso explicar? É muito tipo, é como se fosse um banhado, sabe? Então Uhum. a gente cruza muitas vezes durante um trek, então ele fica um trekking pesado. E aí quando tu chega no acampamento e tu tem lá uma sopinha quente, ou tu tem um café, um chá quentinho, assim, nossa, é maravilhoso. E isso aí, tipo, só os fogareiros, né? Lá no meio do nada para conseguir fazer isso, né? Exatamente. Tem trilha que você faz que você não precisa de fogareiro, né? Eu fiz a travessia da Via Alpina, 390 quilômetros lá nos Alpes, né? Atravessando a Suíça. Eu não precisei de fogareiro, porque todo dia eu dormia num refúgio, né? Ou no hotelzinho. Então, eu não precisava. Quando eu faço tudo Mont Blanc, mesma coisa. Todo dia eu durmo num refúgio. Agora, todas essas expedições outras expedições que eu fiz para livros, né? As Rock Mountains, aí era só camp, aí era só fogareiro. O fogareiro que salvava, né? Então, ele é primordial. Tanto é que nessas viagens que eu faço longas, né, que muito ermo, né, pro meio do nada, eu tenho meu fogareiro e a minha companheira de trilha, sempre convido uma mulher que eu não conheço, né, para ir junto na viagem, e ela também tem o seu fogareiro. Às vezes nem precisaria, né? Eu lembro que na expedição que eu fiz para Patagônia, a gente fazia às vezes comida no meu fogareiro, né, para os dois. Mas é sempre bom ter os dois, porque se der problema nenhum, você tá lá no meio do nada, tem mais 10 dias para chegar numa cidadezinha, o fogareiro da outra pessoa pode ser um bom backup, né? Então, eu sempre usei assim. E que tipo Então, de fogareiro que Elias, você usa? hã? Que tipo de fogareiro que você usa? Então, atualmente eu estou usando um específico que é o Basecamp da Nature Hike, que é um fogareiro, na minha opinião, que ele completa vários quesitos. Primeiro, ele é muito estável, né? Ele é um fogareiro bem leve, dobrável, então tu consegue deixar ele estável no chão e ele comporta umas panelas grandes porque ele tem um queimador grande, né? Grande não, mas é um médio para grande assim. Então tu consegue cozinhar bastante alimentos e poupar relativamente gás com ele, né? Existem outros periféricos que a gente consegue poupar mais gás se usar um protetor de vento, alguma coisa assim, umas pedras dos lados. Então a gente consegue poupar muito mais gás usando ele.
mas ele é legal porque ele fica afastado do gás em si. Então ele tem uma mangueira que conecta o Ah, gás tá, e tem um sim. fogareiro. A galera que faz trekking e tal, faz expedição, eu acho que é um dos fogareiros mais queridos da galera, porque ele te dá uma, como é que eu posso dizer? Ele te dá uma autonomia muito boa. Tu pode usar para cozinhar com panelas pequenas, panelas maiores, e ele, por ter um queimador, assim, quando eu digo queimador, é a parte que sai a chama ali, né? Ela é Uhum. um queimador, tipo, relativo, como se fosse um fogão de casa, assim, né? Então é um fogareiro que ele é bem útil, assim, né? Eu estou usando ele já faz uns, sei lá, uns 6 anos, 5 anos, talvez. Ah, legal, já tem. Então, é um fogareiro que eu recomendo demais porque ele é muito versátil, né? Uhum. Ah, você tem ideia de preço dele? Cara, um fogareiro assim, em torno de 320 reais a 350 reais no mercado, tá? Uhum. Tá, legal. E se você já tem uma boa experiência, bastante anos. Eu vou falar, dar bastante exemplo aqui sobre o JetBoil que eu tenho. Eu tive outros tipos de JetBoil, eu tive da Aztec também, que é parecido, que é uma cópia, né? Eu costumo falar que é uma cópia barata, porque ela é um pouco mais simples, mas custo-benefício muito bom também. Tive aqueles pequenininho que é só o queimador. Ele Sim, é minúsculo, né? Minúsculo e leve. Não sim, sei se já bem teve desse. minimalista. Isso. Então, o pessoal costuma. Quem me deu esse é da Snow Peak. Eu acho que quem me deu esse aqui foi a Rose Eidman. E, ele é maravilhoso, pequenininho, mas, pessoal, tudo bem, o queimador é maravilhoso, pequeno, levinho, mas aí você vai precisar do gás, você vai precisar da panela e volta tudo para a mesma coisa, né? Não a mesma coisa, mas o peso volta a ser quase igual, né? Pouco Só menos. que assim, ó, em Elias, Ah, eu vou contar uma história aqui, tá? conta. Eu comecei a usar fogareiro que nem era fogareiro, nem chamava isso como fogareiro. Latinha de Eu Coca-Cola? comecei. Hã? Latinha de Coca-Cola? Não, um pouquinho melhorado. Eu comecei a usar a espiriteira. É Não sei se você isso! já ouviu falar. Já. Então, a espiriteira era praticamente um fogareiro a álcool, tá? Que tinha Isso. alguns buraquinhos, como se fosse uma latinha de Coca-Cola, tá? Aham. Ela foi depois da latinha, então ela era já um material de inox e tal, tinha uma Ah, tampa, legal. tinha uma armação para te colocar panela, coisas assim. E, tipo, depois que tu começa a cozinhar com isso e tu vê e tal, e tu passa alguns perrengues divertidos sobre isso. Uma dessas situações que eu mudei para o fogareiro é por causa do perigo de cozinhar de espiriteira. Isso, é. Porque tem um perigo envolvido, porque tu tá lidando com um combustível direto ali, né? Uhum. Um álcool que é altamente explosivo ou ele é muito perigoso. Eu não recomendo pessoas que não conheçam sobre isso arriscar cozinhar com a espiriteira, né? Porque posso contar um caos aí? Deve. Quando eu tinha meus, sei lá, 18, 19 anos, que eu fui usar a minha primeira espiriteira, talvez antes disso, 17 anos, a gente estava acampando e tal, e aí a espiriteira, ela basicamente, para quem não conhece, ela é uma lata que tem uns furinhos e tu coloca álcool, combustível de posto. Então a gente coloca álcool, acende ela, coloca a panela em cima. Aí quando tu começa, tipo, tu tá cozinhando lá sei lá, um arroz. E aí a chama começa a enfraquecer e tal, tu tem que completar de álcool. Mas para Hum. completar de álcool é um processo, porque tu tem que colocar a tampa na espiriteira, para ela apagar o fogo, daí tu tira a tampa, daí tu completa de álcool e depois tu acende de volta e põe a panela. Porque se tu não fizer esse processo, ela não apaga. E é o que eu fiz, amador, eu peguei, simplesmente tirei a panela e fui colocar álcool. Adivinha o que aconteceu? Incendiou tudo.
queimei as 2 sobrancelhas, perdi as 2. Faz parte, né? A gente não conhece, amador e tal, guri, Faz né? parte da E aí curva. lascou, né? Aí depois disso eu resolvi, não, vou comprar um fogareiro. E É a aí, curva de tipo, aprendizagem. perder as 2 sobrancelhas nessa trajetória aí me fez comprar meu primeiro fogareiro, que foi um Spark. Não sei se tu já usou o Spark da Aztec. Já usei. Que é igual esse que eu tenho aqui que eu falei da Snow Peak, é a mesma coisa. Ele é legal porque ele é ultralight, ele é dobrável, ele tem um queimador que não é muito pequeno, né? Então a gente consegue usar para várias aplicações. A única coisa que eu não gostava nele é porque ele fica em cima do bujãozinho, do gazinho, Isso. então ele fica muito instável para panelas grandes, né? Você tem que estar num ambiente controlado, né? Ninguém se É. esbarrando, nada, aí tudo bem, funciona, né? E aí, o que mais? Então, assim, ó, Qual foi o próximo? O Spark para mim, eu usei ele durante, sei lá, 6 anos, 7 anos, Nossa! mais, talvez. Bastante, cara. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho o meu Spark até hoje. Sim, sim. O meu Esse Spark, pessoal ele é do. hoje um backup, ele é um backup do trekking, da travessia. Tipo, quando eu estou usando o Basecamp e acontece um BO e tal, e eu preciso usar outro fogareiro, eu vou pro lado do Spark, assim, porque ele é um custo-benefício muito bom, assim. E ele é bem minimalista, né? Então ele é pequenininho. Como backup, ele não vai pesar muito e não vai ocupar espaço. Então é excelente para ter como backup, né? Tudo bem, se você sai para ir no, sei lá, no parque, ou no lugar controlado que você vai acampar aí na sua cidade todo dia, todo final de semana, até os parques até funciona. Agora, se você quer fazer uma viagem mais longa, que aí você quer ter segurança, aí é bom você dar um passo um pouco maior, né? É, isso aí. É assim, né? É que quando tu tá no perrengue ou no lugar que é ruim de cozinhar, tu tem que ter alguma coisa mais estável, tá? Ou seja o Jetboil, tá? Ou seja o Basecamp ou qualquer outro que seja mais estável para te cozinhar. Que ele controle melhor essa questão da chama e que... E, e outra, Elias, não sei se tu Uhum. concorda, tá? Mas, por exemplo, se tu pegar aqueles fogareiro muito minimalista, que eles têm as bocas muito pequenininha, é muito complicado cozinhar neles. Exatamente. O que acontece? Tem um segmento, dois segmentos, na verdade, né? Um que é dos minimalistas. Esse tipo espiriteiro aí que você falou que você tem uma empresa aí, um cara aí no sul que ele produz um que é tudo bonitinho, tudo legal. Mas todo esse cuidado que você falou que você tem que ter. E também tem o pessoal do sobrevivencialismo, né? Esse aí é um segmento interessante. Eu não sei se é um segmento do mundo da aventura, porque ou é um segmento que quer entrar no mundo da aventura. O pessoal vai me malhar, cara. O que acontece? O pessoal do sobrevivencialismo, eles gostam daquelas técnicas de você fazer fogo, de você se quebrar alguma coisa, como você consertar no meio da trilha. E eu lembro que uma vez eu fui no evento, né, no encontro, na verdade, e eu encontrei um cara que é bem conhecido aí do mundo do sobrevivencialismo, tem um canal do YouTube, nossa, imenso, né? E eu acho que eu tava com meus livros também, ele começou a ver e falou, puxa, que legal, cara, você faz umas viagens bem bacanas. Putz, eu queria acampar, eu nunca acampei na minha vida, né? Eu falei, como não, cara? Você tem um canal aí de sobrevivencialismo enorme, como você nunca acampou? Não, nunca acampei. Eu falei, mas como assim, cara? Mas tudo bem, faz parte, né? Mas Eu é acho que legal assim, isso. ó, Elias, eu acho que os fogareiros ultralight de boca pequena, eles são importantes, tá? Para um Aham. determinado uso deles. Por exemplo, assim, tu pode cozinhar uma refeição neles? Pode, mas a pessoa que vai cozinhar tem que ter um cuidado a mais. Por quê? Tá? Vamos imaginar aqui, eu vou fazer um cenário aqui para a gente conseguir deduzir. Por exemplo,
a gente tem um fogareiro de boca pequena, a gente está cozinhando um arroz, por exemplo. Aí ele só aquece a parte do meio da panela. Daí a parte do meio o arroz fica cozido. A parte de fora o arroz fica cru. Então tu tem que cozinhar Muito mais bom. lentamente. Então, tu vai ter que cozinhar, tu vai demorar meia hora, 40 minutos fazer um arroz, compra um fogareiro de boca mais ou menos e cozinha em 15 minutos, então. Exato, exato. Né? Então, tipo, o minimalista, às vezes eu acho que não compensa financeiramente, entendeu? Porque tu vai gastar mais gás, tu vai demorar muito mais tempo para cozinhar uma refeição. Então, eu sou da opinião que os queimador de fogareiro, eles não podem ser muito, muito grande e eles não podem ser muito pequeno, tá? Uhum, uhum. Por exemplo, tá? Na loja, a gente tem lá na Patos do Sul, a gente tem um fogareiro que ele é um ícone mundialmente conhecido, que é um fogareiro Primus, tá? Primos. Ele é Vou falar sobre ele conhecido daqui a pouco. por ele ter uma boca relativamente de fogão, tá? E aí ele diz assim, mas quanto tu consegue cozinhar com um fogareiro desses? Tu consegue cozinhar uma vez e meia, duas com gás, Uhum. tá? Enquanto um Basecamp, um Spark da vida, tu consegue cozinhar 4 vezes com gás. Só que assim, ó, a aplicação desse Primus, ele é uma aplicação mais de montanhismo, onde a galera vai ter que derreter neve, a galera vai ter que usar desse poder a mais para conseguir fazer uma boa refeição. Ele não se aplica num lugar como os canyons aqui do sul, ou como as montanhas da Mantiqueira aí na região sudeste, entendeu? Exato, exato. Se o cara quiser um poder de queima gigante, ele tem que recorrer a um Primus, um Jetboil da vida. Se ele não quiser recorrer a esse artefato, ele tem que ir para os fogareiros de boca média, boca não menor, mas não tão pequena assim, entendeu? Então é uma maneira da galera meio que dosar o que eles querem fazer de aventura e o que eles precisam de equipamento para isso. Então é uma coisa que eu vejo que o mercado ele é muito escasso de informação disso, sabe? Não sei qual a tua opinião sobre isso. Não, tá certo. E outra, tem todo o desenvolvimento do aventureiro, né? Às vezes o cara só vai acampar uma vez na vida, então ele não precisa comprar aquele equipamento mais fera, né? Então, ou às vezes o cara começa comprando a espiriteira, depois passa pro Spark e depois passa para um outro aí, um já mais mediano, melhor. Então, no final das contas, ele gastou pra caramba, porque ele comprou 3, 4 fogareiros. Mas às vezes é isso, é assim É, que funciona a vida, né? É difícil, às vezes, você já começar com um fogareiro com o melhor, né? Ou entre os melhores, né? Digamos assim, porque nunca tem o melhor, né? Então faz tudo parte, cara. É que aquele negócio, depois que você, sei lá, tá 10, 15 anos na aventura, você fala, pô, por que eu não comprei esse daqui direto, né? Mas você esquece que lá naquela é, época você não tinha é nem verdade. dinheiro pra comprar miojo, né? É. Cara, a aventura é muito disso. Não existe um fogareiro que é bom para tudo, sabe? A galera fica dizendo, mas qual que é o fogareiro melhor que tem? Não existe. Depende da Exato, aplicação que tu vai usar. exato. Então, mas assim, ó, a gente como já experimentou diversas opções, a gente consegue dar um norte melhor pro cara, entendeu? Exato. Dá um norte. Cara, vai nesse porque esse ele vai ser melhor para diversas situações. Talvez em alguma situação ele vai ser mais pesado, mas em outra ele Uhum. vai compensar, entendeu? Exatamente isso, né? As maiores diferenças são essas, né? O preço, né? Em primeiro lugar, o custo. Às vezes um fogareiro tipo Jetboil já é mais caro, mas ele vai funcionar para todas as ocasiões que você precisa. Às vezes vai ser até mais do que você precisava, mas tudo bem, é melhor você ter a mais do que ter a menos, né?
Só que é aquele negócio, você acabou gastando mais. E ele vem tudo numa coisa só, da Gente Boa. Então ele é um pouquinho mais pesado, né? Ele com gás, com tudo, chega a pesar quase meio quilo. Isso com gás, panela, o acendedor, tudo mais, né? Você falou sobre o Primus. Eu tenho um livro aqui na minha mão, que eu não sei se o ouvinte já leu, e se não leu, fica a dica aí, que é um dos melhores livros de aventura que tem. O título é A Pior Viagem do Mundo, de Apsley Sherry Garrard. É sobre a conquista do Polo Sul, que na verdade esse livro aqui narra a expedição do Scott à Antártica. Então, que eles foram o segundo, né? a chegar lá. O Amundsen chegou primeiro. Mas o livro é fantástico. Tipo assim, aqui nesse livro, o livro é pesado. É pesado porque ele é grosso pra caramba e a história é pesada. Só. Pô, para de dar spoiler, Elias. Cara, mas tem uma. Eu anotei várias coisas aqui. Deixa eu ver esse livro aqui. Quando eu comprei, eu sempre anotava, né? Antigamente eu fazia um selinho com uma caricatura minha e colava no início do livro. Aqui, eu comprei no ano 2000. Eu lembro, na época eu paguei R$ 50, que era $17. E eu comecei a ler no ano 2000, terminei em 2002. Livro. Li devagar esse livro, hein? É que também tem 500 e poucas páginas, quase 600 páginas esse livro, 550 páginas. E aqui, aí eu sempre marco, eu leio o livro, não sei se os ouvintes aí têm esse costume também, eu vou lendo e vou marcando com marca-texto, né? Tudo bem, já se passaram 24 anos desde quando eu comecei a ler esse livro, e o amarelo do marca-texto já perdeu um pouco a cor, mas tá anotado aqui. E eu tô na página 340 aqui, abri, e tem mais coisas anotadas, além do lance do fogareiro que eu vou ler. E tem uma coisa legal aqui, que tá anotado, que fala, o melhor viajante de trenó é aquele que percebe o que tem que ser feito e faz, sem dizer nada a respeito. Isso é fantástico. E logo abaixo ele fala, não há nada mais irritante do que o homem que está sempre vindo informar a todo mundo que consertou o seu trenó, construiu um muro, encheu o fogareiro ou costurou suas meias, né? Pô, faz e fica quieto, né? Sim. É muito legal isso. Então, esse livro conta Pode falar. Não. Eu ia falar assim, ó, que além de todos os fogareiros que a gente já falou e tal, tem ainda os fogareiros que a gente usa no Overlander, né? Ah, tá, sim, a gente vai falar sobre ele. Legal. Deixa eu só complementar aqui. Então, eles estavam indo Claro. pro Polo. Eles estavam querendo chegar no Polo Sul, né? Então eles estavam acampando. E ele falou assim: eu mudei de barraca, eu mudei da minha barraca pra barraca do Scott, porque eles tinham duas equipes, né? E cada equipe ficava numa barraca, acho que era entre 3, 4 pessoas em cada barraca, algo assim. E ele falou que saiu de uma barraca e foi pra barraca do Scott, que era o capitão, que era o chefe. E ele falou que a partir do momento que ele chegou no barraco do Scott, ele falou que mudou tudo na vida dele ali, no ambiente. Porque ele falou que o ambiente já era mais organizado, a barraca era mais organizada. Então você terminava o dia, você ia acampar, então você estava mais tranquilo, porque estava tudo organizado ali. E outra coisa que ele falou é que na outra barraca que ele estava, ele terminava de comer, terminava o dia e ele estava com fome. Todo dia ele terminava com fome, mesmo depois da janta, né? Que eles tinham uma ração, né? As duas equipes tinham a mesma ração. E quando ele mudou para a barraca do Scott, ele falou que acabou isso. Ele passou a fome dele, porque eles cozinhavam de uma forma que eles não repetiam a mesma comida todo dia. Apesar de duas barracas terem a mesma ração, como eles tinham experiências de muitas viagens, cada dia eles cozinhavam alguma coisa diferente, então dava mais ânimo e sustentava mais. Então, essa é uma dica interessante. E eles usavam o fogareiro Primus. Isso é 1910, 1912. Então, é interessante, gostei dessa. Quando eu estava lendo, eu falei, pô, que legal isso. E que é verdade, hein, ô Luiz? Não adianta ter o fogareiro, você tem que saber cozinhar, né? Isso aí. Tem que ter os dois lados da moeda, né? Tem que saber cozinhar, tem que saber usar o fogareiro e tem que saber identificar a aplicação que tu vai usar nele, né?
Porque às vezes não adianta, dependendo da aplicação, ele consome muito mais gás e tal. E é uma dica legal, assim, ó, a pessoa, ela às vezes ela vai escolher o fogareiro dela, ela tem que escolher também os periféricos ao lado do fogareiro, que são panelas que são estáveis, tá? Uhum. Num fogareiro, são os protetores de vento, que às vezes não um, mas dois, dependendo do fogareiro, tem que usar um ou mais, né? Protetor de vento, porque, mas isso dá diferença? Isso faz total diferença. Explica Por o que é o exemplo, protetor de vento. é, na Argentina, tá? A gente viajou de carro e a gente usou um Basecamp como apoio e usou um fogareiro da NTK ali, um Frontier, que é tipo uma boca de fogão mesmo, sabe? Uhum. E a gente tinha muita dificuldade de cozinhar com vento, né? Com o fogareiro que é o parecido com a nossa casa. Então a gente usava muito Basecamp em situações de vento. Porque a gente tem um protetor que ele é basicamente tipo como é que eu posso dizer? Umas 8 lâminas de alumínio São umas chapas, dobradas, né? tá? Que tu coloca ao redor do fogareiro e tu coloca a panela no meio. Isso evita que a chama ela vá se enfraquecendo, assim, né? Ela deixa a chama muito mais ativa. Então tu consegue poupar uma quantidade de gás legal ali. Cara, tinha vezes que a gente chegava a usar para uma refeição um gás, chegava a usar 5 vezes. Tá, você tá falando gás aqueles bujãozinho, né? Eu tenho um aqui de 211 gramas, que é da MCR, que na verdade o peso líquido dele é 110 gramas. Aí depois tem um tamanho médio e depois tem um tamanho grande, né? Isso, eu tô falando do tamanho médio, tá? O tamanho É, grande ele é quase dobrado disso, dependendo do que tu vai poupar. Porque assim, ó, tu poupa gás de duas maneiras. Escolhendo o tipo de boca que tu vai usar no teu fogareiro, o tipo de fogareiro que tu vai usar e a proteção que tu vai colocar nele. Então, isso é o que faz poupar gás. exato. É, você falou que chega a usar quantas vezes o seu gás? O Cara, médio? dependendo, ó, a gente faz comida, tá? A gente faz comida de verdade no trekking. A gente faz estrogonofe, a gente Que faz legal. arroz e feijão, a gente faz massa ao pesto e a gente não leva nada pronto, a gente cozinha lá, Sim, sabe? sim. Então a gente chega a fazer 4, 5 refeições com gás, com protetor de vento, usando um fogareiro legal, entendeu? De boca mediana, assim, não é um boca muito gigante, mas não é um boca pequena, entendeu? Cara, vocês usam umas 4 vezes, né? 4, 5. O que vocês estão fazendo? É, Costela? por aí. Assando, Mas assando isso para costela? 2 pessoas, tá? Se for usar para mais, vai usar, tipo, se for para usar para umas 4 a 6 pessoas, vai usar isso pela metade, entendeu? Porque vai cozinhar muito mais comida, né? Uhum. Cara, mas dura 4 refeições. Vocês estão fazendo costela 8 horas, assim, assando? Não, é que Eu assim, tô ó, zoando. a gente fala isso porque tem a ocasião do vento. Por mais que tu proteja do vento, sempre entra um ventinho ali a mais e gasta um pouco mais de gás, sabe? Exatamente. Eu tô tirando sarro, tô brincando, por quê? Normalmente eu uso, lá no, vou dar um exemplo, no Canadá. Eu usei um estilo, era um jetboil, só que aquele da panela comprida, que parece um canecão, né? E que legal, mas eu não uso mais aquilo. Depois eu falo o motivo. E pra mim durava, eu tinha o pequeno, porque o pequeno cabe dentro da panela. Se eu uso o médio, já vai ficar mais difícil, entende? Eu usava o pequeno, dava pra 10 dias e sobrava. Aí quando terminar, porque os trechos que eu tinha lá de travessia era 12 dias, 10 dias. Então, um pequeno dava para os 12 dias e sobrava. Aí, por quê? Aí quando terminava esses 12 dias, eu descia para a cidade e lá tinha uma caixa de
de comida, de coisas que eu tinha mandado para mim mesmo lá para frente na trilha. E lá tinha outro botãozinho de gás para mim. Então, às vezes, tipo, o meu não tinha acabado ainda e eu já tinha um outro novo. Então, cara, isso ia acumulando, porque lá no daqui 10 dias, tinha outro fogareiro. Então, aí, tinha vezes que eu descartava, deixava em algum lugar, o fogareiro que tava na metade, né? Mas o que acontece? Qual a diferença? Ah, Elias, então você faz mágica? Pô, o Luiz tá falando aí que dura 4 refeições. Lá nas Rock Mountains, que eu tenho o livro, quem quiser comprar é só entrar no extremos.com.br, que conta essa história. Lá, o meu fogareiro, praticamente, eu só usava para esquentar água, porque eu tava comendo comida liofilizada. Então, você tinha um saquinho lá de comida liofilizada, eu esquentava a água, aquele fogareiro, que é aquela canecona lá, para esquentar a água, ela é um absurdo, né? Porque você mete a chama alta pra caramba, ele esquenta rapidinho. Então aí você pega a água quente, coloca dentro do saquinho lá da comida liofilizada, você fecha o saquinho, 12 minutos depois a comida tá hidratada e quentinha e você pode comer. Então, quer dizer, o uso do gás ali foi muito rápido, por isso que durou tanto. Eu não faço nenhuma mágica, é que minha comida era liofilizada e era mais rápida, né? Deixa eu ver, na Patagônia já usei o JetBoil, já tinha esse JetBoil aqui menorzinho, que é o JetBoil mínimo, e ele é um pouco menos que a metade do tamanho do JetBoil, aquele canecão que a Aztec também tem um, daquele. É o seguinte, a Aztec é uma marca brasileira que ela, tipo assim, ela manda fazer na China e copiou a JetBoil. Pô, você vai copiar? Já copia o melhor, que é o, é que é o melhor pra mim, tá? Que é o JetBoil mínimo. Porque, o que acontece? Ele é mais baixo e mais largo. Pra cozinhar é fabuloso. Agora você pega um canecão, como você vai cozinhar uma comida ali, né? Que é uma caneca, você vai usar o quê? Uma colher, um garfo para mexer? Mal dá para mexer, porque ele é muito fino, né? Então esse daqui que eu uso, que é o JetBoil Mini, eu acho ele ideal porque ele é mais baixo. Isso para 1, 2 pessoas, tá, pessoal? Lógico, você vai caminhar, vai em camp com bastante amigos aí já a conversa já começa a mudar. Então esse que eu às vezes eu cozinho para 2 pessoas. Na maior parte do tempo eu cozinho só para mim. A mulher que tá junto comigo, ela tem o fogareiro dela, ela cozinha para ela, né? É independente. Então isso para mim funciona espetacularmente. Lá na Patagônia eu tinha comida pré-pronta, que era da Camil. Aí a Camil já não vende mais. Era um arroz já pronto. Então durava um ano inteiro, né? Ele no pacote. Então ele já estava cozido, eu só abria ele, colocava uma cebola, sei lá, um tomatinho, um salame lá fritando, aí eu colocava ele por cima, eu jogava um pouquinho de água só, ele já estava cozido, então era só para esquentar. Então também gastava quase nada de gás, né? Isso usando gás pequeno. E outra coisa, o JetBoil mínimo, ele tem o protetor contra o vento, ele tem tipo uma colmeia. O que eu gosto nele é isso, ele é tudo numa coisa só e quando ele fecha, ele fica um pacotinho. Então, quando você vai viajar, você só pega esse pacotinho e pronto. Você não tem que procurar o protetor de não sei o quê, onde que tá o gás, porque tá tudo dentro dele. E eu tenho minhas manias. Esse podcast que estou gravando vai fazer parte de um artigo que está lá no Extremos, que eu costumo chamar, que chama Seleções, que é quando o artigo, além de ter o texto, tem vídeo e tem podcast. E tem vídeo lá eu mostrando ele. Então, para quem tiver mais curiosidade, depois entra lá no Extremos que tem essa matéria lá. E eu gosto porque na parte do fundo, onde tem uma cumbuquinha, ele tem uma cumbuquinha plástica que você pode usar ele como um prato, né? E se tiver 2 pessoas, uma pode comer nessa cumbuquinha, né? Que ela é transparente, ou a outra pessoa pode comer na própria panela que você cozinhou. Então, isso é legal. E eu deixo junto uma buchinha e um potinho tipo daquele do creme Nivea, né? Mas eu tiro o creme e coloco sabão de coco. Então o sabão de coco é ecológico também, então eu posso lavar a panela depois lá na trilha. Então eu gosto disso, que tá tudo compacto numa coisa só. Tudo bem, a JetBoil é caro, não é barato não. Sei lá quanto tá um JetBoil desse, deve custar uns $250, alguma coisa assim. Uns 200 e poucos dólares, 220. Então ele não é barato e ele também não vende no Brasil, esse que é o problema. Ele vendia, mas não vende mais. Ele não vende mais no Brasil, então aí que tá o problema. Para quem, se tem algum amigo que tá indo viajar para fora, ou você tá indo viajar, então aproveita. Ou aqui no Brasil você compra os similares, você deve ter coisa similar lá na loja, né? Lá na loja, lá, Elias, a gente tem o Jet Cook, tá? Uhum. Que ele é
ele é praticamente um jet boil, ele é praticamente igual, tá? Ele tem a mesma diâmetro de queimador. A parte de que tu falou ali da colmeia que protege a chama ali, ela é parecida, tá? A caneca panela ali, ela é relativamente parecida e tal. Ela tem uma aplicação muito parecida, mas tem um. Isso eu não estou falando, tá? Isso é a internet. Se o leitor, o ouvinte aqui, no caso, né, estiver ouvindo, ele vai pesquisar isso no Google aí, ele vai ver que o Jetboil ele é muito superior até para mais de 4.200 metros de altitude. Isso. É. Ele é o único fogareiro de gás convencional que cozinha nessa altitude. Exatamente. Os Muita gente outros que. têm que começar a usar bicombustível, outros combustível para funcionar de fato. Exatamente. Tem isso também. Então eu prefiro ter. Tudo Então bem. assim, ó, o jet cook ele é legal, só que ele não é um jet boil, tá? Ele Uhum, pode uhum. ser usado para diversas aplicações, ele realmente popa muito gás, mas para uma situação muito extrema, eu aconselho usar ou um jet boil ou um fogareiro multicombustível daí. Tá, entendi. O Jetboil, eu acabei escolhendo o Jetboil exatamente por isso. Eu viajei pro acima do Círculo Polar Ártico, foi lá na Suécia, na Kungsleden, depois eu fui para as Rocky Mountains, que é no Canadá. Então, cada hora, cada ano eu tava numa trilha diferente, uma situação diferente, às vezes mais frio, às vezes menos. Então, eu queria ter um equipamento só, senão eu ia ter que ter 4, 5 fogareiros para dar conta de todas essas viagens. Então, eu falei, eu prefiro ter um equipamento já top que tá certo, algumas trilhas ele vai ser até demais, mas para mim não é demais. É um pacotinho que tá ali, que eu já sei que é isso que eu vou. Vai ocupar de espaço ou de peso na minha mochila, e ele serve para tudo e eu tô bem tranquilo. Eu tô aqui com o microfone, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Outra coisa que eu gosto nele, né, que é isso que eu falo, que é tudo compacto, tudo numa coisa só, né? Para você acender ele, você não precisa ter uma pederneira, né? Ou um isqueiro, ou um fósforo, né? Ele já tem o acendedor automático. Eu vou ligar aqui. Eu tô bem perto do microfone, eu não sei se vai dar para vocês ouvir. Eu acho que vocês vão ouvir até o gás saindo, tá? E depois eu vou acender ele. Escuta aí. E aí, deu para ouvir? Deu Escutou para aí? ouvir, hein? Tá forte esse gás aí, hein? Tá botijão cheio, hein? O botijão tá cheio, sim. Cara, isso aqui. E outra, aquele negócio. Você vai cozinhar em fogareiro, você tem que reaprender a cozinhar. Não é a mesma coisa que você vai cozinhar na sua panela, na sua casa, não. Porque aí você tem que Não, é saber controlar diferente. você tem que saber controlar o gás, senão você vai queimar, entende? Antes do arroz ficar pronto, ele já tá, você já queimou ele, né? Então você tem que aprender a essas nuances também. Né? Eu tinha uma companheira de trilha, né? Pra quem leu o livro Patagônia, a Carla, toda vez que ela ia fazer a comida dela, ela queimava, a panela ficava preta no fundo, e ela ficava meia hora limpando. Eu falei, caramba, cara, que você não jogou uma aguinha, algum líquido, um olhinho ali pra na hora de estar fritando, cozinhando, ele não queimar, mas isso é de cada pessoa, é aprendizado, né? Com o tempo você vai pegando as manhas, então faz parte também. Ô, Elias, uma Ah, curiosidade que eu aprendi com o passar do tempo. Quando tu tem uma pessoa que não sabe cozinhar, tu pega e passa sabonete na parte de fora da panela para a pessoa, por quando ela quê? for cozinhar. Porque daí quando tu for limpar, se ela ficar preta a panela, sai fácil Olha a dica aí, hein? a sujeira. Essa dica é boa, hein? Essa eu não Então, tipo, conhecia. sempre... Hã? Essa eu não conhecia, não. Não, quando a gente cozinhava antigamente no outro podcast, a galera sabe que eu fui membro do movimento escoteiro. E no Uhum. movimento escoteiro a gente não tem muito subsídio e tal, é mais complicado.
Então a gente cozinhava com as panelas diretamente na brasa. E daí para elas não ficar, aquelas panelas de alumínio brilhosa e tal, não ficar toda preta, a gente passava um sabão gaúcho, ou passava um sabonete ao redor das panelas, dela ficava toda preta e tal, e daí quando a gente fosse limpar, ela agia como se fosse uma camada protetora do alumínio. E daí ela voltava a ser brilhosa depois da lavagem. Então, sempre que tu tiver com alguém que não sabe cozinhar, é bom passar um sabonete ao redor da panela. Legal. Ó, tira uma dúvida pra mim, Luiz. O que é sabonete gaúcho? Sabão gaúcho, você falou. Sabão gaúcho é um sabonete, é um sabão feito de glicerina, Ah, com gordura, com óleo, que é reaproveitado da cozinha. Tem muita gente aqui no sul que faz isso para vender, para gerar mais. Tipo, nos escoteiros a gente fazia isso, a gente misturava soda com óleo já usado, com outras coisas para fazer um sabão para conseguir usar, sabe? Um sabão mais, como é que eu posso dizer, mais barato, assim. Então a gente usava isso para vender. Não sei se fiz entender. chegou a cortar o áudio nesse finalzinho. Se você quiser repetir esse finalzinho. Não, assim, ó, a gente pegava diversos componentes, como a soda, como o óleo de cozinha usado, tá? E Uhum. aí fazia uma mistura ali, e aí criava um sabão, e esse sabão aqui era usado para vender, para a gente poder pegar esse dinheiro e viajar, tá? Ir para outros lugares, e também a gente usava esse sabão para encobrir, fazer uma película na panela de acampamento, porque a gente cozinhava diretamente na brasa, para depois, quando ela fosse limpada, ela já voltasse na cor original dela. Então Entendi. é um artifício muito legal para limpar panela, para quem a galera aí que acampa e que cozinha diretamente na brasa, é um artifício legal para cuidar do produto, entendeu? Para ter uma melhor performance e cozinhar esses alimentos e preservar a panela, né? Ter Exato. sempre a panela bonita, legal. Então é para Uhum. isso. Esse é o sabão gaúcho. Uhum. Outra coisa do Jetboil, tem o Jetboil, outras marcas também, algumas outras marcas também tem. Em volta da panela, que você falou do sabão, em volta da panela do Jetboil tem um neoprene. Que você, se você quiser você pôr a mão, não vai queimar a mão, vai estar quentinho, mas não vai queimar a mão. Ele tem uma alça também que você pode pegar, então o Jetboil não daria esse lance pra você colocar, passa. Lógico, se você tirar o neoprene, daria, mas ele nem sei se dá pra tirar esse neoprene aqui, até dá sim. Mas, que mais? Deixa eu ver. Desempenho. É o que você falou já, né? Desempenho vai depender o que você vai cozinhar. E outra coisa que altera o desempenho é a altitude que está cozinhando e o vento também. Se tiver muito vento, ou você vai ter que ter um protetor, ou o seu fogareiro tem que ter essa colmeia que ajuda a proteger do vento e aí dá mais desempenho, né? O seu combustível vai durar mais. E aí, como nós falamos também, tem três. Assim, Uhum. Elias, eu cozinhei com 4.000 metros de altitude com um fogareiro desses de carro, sabe? Porque a gente tá Uhum. viajando na Argentina e tal. E, cara, faz muita diferença. Ele gasta muito, muito mais gás na altitude. E por Sim. mais que tu use protetor e tal, ele gasta, sei lá, 2 vezes mais de uma Isso. altitude. Tipo, a pessoa está cozinhando aqui até 2.000 metros. É um consumo. Ela Uhum. está cozinhando a 4.000 metros. É outro consumo. Por isso Ex- que os fogareiros de altitude, eles são fogareiros geralmente mais caros, mas é que eles conseguem cozinhar as coisas muito mais rápido, poupando relativamente um gás necessário, entendeu? Tu Uhum. pega uns fogareiros assim que tipo, um Primus, a gente falou do Primus. O Primus, ele é um fogareiro que ele aquece muito bem em altas
altitudes, mas ele Uhum. gasta muito gás. Então, Sim. para ele gastar o mínimo que for ali, ele tem que ser, tipo, bem feito, entendeu? Uhum. Então, nas expedições que eu faço, ou é comida liofilizada, que aí é rápido, que é só esquentar água, depois você põe dentro do pacote, ou normalmente eu tento comprar pré-pronta, né, que antes tinha aqui da Camil, mas lá na Europa tem outras marcas que tem essa comida já pronta, né, o arroz já pronto. Então, aí depois você só faz sei lá, se frita um hambúrguer ou frita um salame, alguma coisa assim. Então, fica muito rápido. Por que eu faço isso? Porque, cara, eu caminhei 10 horas num dia, 8 horas, caminhei 20 quilômetros, 30 quilômetros, subi, sei lá, ganho de altimetria 2.000 metros, desci mais 1.000. Cara, eu tô acabado, eu quero chegar e comer alguma coisa rápido e deitar, né? Ou descansar. Se eu for pegar um arroz cru e cozinhar, vou levar muito tempo e fazer isso 25 dias, 30 dias, cara, cansa muito. Então, quando eu faço essas viagens, eu já me proponho isso, ou comprar comida liofilizada ou algo já pré-pronto, né? Então, para você ter menos tempo de você vai gastar ali para fazer a sua comida. Então, é rapidinho. E você fazendo dessa forma, 5, 10 minutos tá pronta a sua comida, né? 5 minutos, né? Se é uma comida, se é um arroz já pronto, então você vai fritar alguma coisinha ali junto e já come. E para lavar também é fácil. Então, é para não ter muito trabalho. E é o que eu faço, né? Então, as características de desempenho é o lance que a gente está falando, com a resistência do vento também, a altitude, porque tem menos oxigênio, então aí vai gastar mais gás para poder esquentar a comida, fazer a sua comida. O tamanho também, aí tudo depende. Se você está viajando de carro, se está viajando com várias pessoas, cada um às vezes pode levar uma panela, um fogareiro maior, então tudo vai depender disso também, o planejamento para você ter o fogareiro, né? Como eu viajo, normalmente é eu e outra pessoa, e cada um tem que ser independente, eu sempre pensei em ter algo pequeno e prático, né? Aí tem o lance de como acender ele. O seu fogareiro, como que se acende? Cara, então, o meu fogareiro hoje, atualmente, da primeira usada, eu uso o isqueiro. Por quê? Tá. Tá? Eu comprei ele, aí vem a história, né? Já vai, fala. Eu comprei o Basecamp, né? Porque ele tinha o acendimento automático, que é, tipo, é legal e tal, tu não precisa depender do isqueiro. Mas Uhum. daí estamos eu e uns amigos lá fazendo uma exploração e tal, um trekking e tal, e aí chegamos num lugar lá, falamos, vamos fazer uma fogueira. Tá, mas as lenhas estão Hum. tudo úmidas e tal, vamos acender como? Daí eu falei, não, tem o Basecamp aqui, eu coloco ele embaixo da fogueira, eu dou gás nele um pouquinho, acendo ele, e aí vai pegar fogo nas madeiras, né? E aí vai dar uma fogueira, vai ser legal, né? A gente vai curtir, né? Tá, fiz isso, coloquei fogo, acendi com acendedor automático e tal, acendeu, tudo certo. Aí foi indo, começou a pegar fogo na madeira e não pegava fogo porque estava úmido, né? Frio e tal, inverno, né? Aqui o inverno, só para a galera ter uma noção, é 0 grau. Tem uns É lugares que dá inverno. -5 graus. Nossa. E aí não pegava, não pegava fogo na madeira nunca. Daí deixamos lá com o gás ligado lá, né? Na hora que eu tirei o que tinha pegado a madeira, assim, né? Pegado fogo na madeira, eu tirei o Basecamp para fora e tal, desliguei ele. Quando eu fui ver, tinha derretido o queimador na Nossa. primeira usada. Mas ficou meia hora no fogo, né? Quase estava pegando fogo no fogareiro já. Mas, enfim, né? Cozinhamos, cozinhamos, fizemos uma fogueira ali e tal, curtimos aquela noite estrelada. Um dos lugares mais bonitos que eu já campei na região aqui do sul se chama a Estância Pé da Serra, na Serra do Rio do Rastro, um dos lugares mais bonitos que tem, na minha opinião. E ali foi que eu gastei a primeira vida útil do meu fogareiro. Eu tenho ele Caramba. há uns, sei lá, 5 anos. E ele Uhum. nunca me deixou na mão. Tá.
Eu uso o isqueiro até hoje e ele é o meu principal fogareiro com backup para o Spark, que também para mim é um dos melhores fogareiros que tem para se usar. Ah, fantástico, fantástico. Tem gente que usa isqueiro, tem fósforo, ou às vezes tem pessoas que pegam o fósforo e derrete a vela, né, pra deixar ele impermeável, né, caso molhar. Eu levo o meu fogareiro que ele tem o acendedor elétrico, né, é piezoelétrico, eles costumam falar, é o acendedor Aham. automático, e levo uma pederneira também. Normalmente a mulher que vai comigo, ela tem o fogareiro dela, que aí vai depender como que ela vai acender, e ela normalmente tem um isqueiro de reserva. Então, junto os dois, a gente tem várias opções ali, né? Vários backups. Com É, eu, certeza. levo a, eu levo a pederneira, não sei se as pessoas conhecem o que é uma pederneira, que é tipo um ferrinho, né? Um ferrite, né? Na verdade é ferro cerium, o material. Ele é reativo, você passa uma outra ponta nele e sai faísca. Então é legal porque eu vou falar que ele não acaba, mas uma hora ele deve acabar, mas deve ser, deve levar, acho que uma década para isso. Então é uma coisa que você vai ter ali, só que a única coisa que você vai fazer é produzir faísca. Se você tá precisando, tipo, acender ali a lenha ou as folhas secas ali com fogo, o isqueiro vai ser melhor, né? Agora, esse daqui produz a faísca e você liga o gás lá, você bate ele algumas vezes e vai sair faísca. Não sei se vocês vão conseguir escutar, eu tô com ele aqui e vou tentar raspar aqui, ó. Aí você raspa, aí ele, o que tá acontecendo? Tá saindo várias faíscas, aí se o gás tá ligado, acende, então é um bom material para você ter como backup, pra você levar, caso precisar usar. Agora, se você precisar de fogo mesmo, aí é bom mesmo um isqueiro, né? Eu não. Hein? É. Mas tu faz isso no Jetboy ou não? Então, ele é backup. Ele é backup. Então, normalmente eu não uso, porque nunca deu problema o meu acendedor automático. Mas eu faço isso no. Eu já fiz isso no Jotboy. Mas isso só para teste, só para mostrar. Porque quando você mostra uma pederneira para uma pessoa que não tá acostumada a acampar, parece uma ferramenta de outro mundo. Parece mágica, uma varinha mágica do Harry Potter, né? Sim. Não, é legal. Ver a cara das pessoas, elas não acreditam que tu vai fazer fogo com aquilo ali. É muito Não, engraçado. teve uma vez, quando eu fui pra para as Rock Mountains, teve uma despedida minha, e isso tanto é que tá no livro também, que depois até é uma coisa triste, que eu não posso falar, deixa para quem lê o livro. A gente foi na casa de um amigo meu fazer uma despedida e eu levei todos os meus equipamentos que eu ia usar na trilha, porque eles estavam querendo saber que eu. Cara, eles vendo os equipamentos, eles não acreditavam, né? O isolante térmico, né? Que é tipo o colchonete inflável. Então, o quanto ele é pequeno e você, de repente, você enche assim, fica um colchãozinho bom pra você dormir. O saco de dormir também, que é pequenininho, mas ele aguenta frio pra caramba. Então, eles vendo aquilo lá, cara, parece que eles estavam vendo um astronauta. Eles achavam barato. E o fogareiro, eles falaram, putz, que legal esse fogareiro. Eu falei assim, é legal, mas dá pra comprar um fogão de 4 bocas na sua casa. Simples, mas dá pra comprar. Então tem isso, né? Mundo da Aventura é legal, bonitinho, tudo, mas depende do que você comprar, cara. A linha que você vai. Você quer as coisas muito leves, vai ser tudo mais caro, né? Então é complicado o Mundo da Aventura, cara. Mas existem, né? Existem os meios de Sim. conseguir chegar numa boa performance de equipamento sem gastar muito, entendeu? Uhum. E, tipo, não. Vou aproveitar o merchan aqui da Extremos, né? Mas Aproveita. eu, como aventureiro, que faço aventura desde os meus 11 anos, eu tenho uma boa experiência para dizer o que é melhor de usar. De Sim. fogareiro, de barraca, de várias coisas que é melhor tu já sair equipado do que passar um perrengue, entendeu? Então, a galera que é do sul ou a galera que não é do sul, vou contar aqui um spoiler, hein, Elias? Isso. Tô Um sabendo já, hein? spoiler. A Patos do Sul vai ter uma loja online, tá? Umas promoção boa, tá? E a gente vai abrir isso e vai ter todos os equipamentos, vai ter os kits de acampamento com
com as melhores coisas, com os melhores equipamentos. E aí, a galera que quiser curtir e tal, os podcasts, vai ter review lá no YouTube, vai ter muita informação para a galera poder consumir esse conteúdo e aprender mais. Então, fiquem ligados que na Patos do Sul vai ter novidades. É patosdosul.com.br? patosdosul.com.br. Vai ser uma loja, como é que pode dizer? De norteio no Brasil, assim. A gente vai multimarcas, fazer né? uma coisa legal, assim. Legal. Ó, a gente tá gravando dia 21 de janeiro de 2025. Você tem uma previsão de quando vai pro ar essa loja? Porque o pessoal vai estar, em 2052, o pessoal vai estar escutando esse podcast. Ah, não. Em fevereiro de 2025 vai estar no ar. Ah, legal. Bom. Boa. Deixa eu ver, o que mais? Tem os tipos de combustível também, tem esse daqui que eu uso, que é o botijãozinho de gás. Aí tem outros que você pode, que o fogareiro aceita, né? Você usar combustível líquido e pode ser álcool ou outro tipo de combustível, né? Então tem essa opção também. Elias. Mas assim, ó, os fogareiros que são multicombustível, tá? Tem os da MSR, tem os da Primus, tem outras marcas, né? Primus a gente até tem no Brasil alguns multicombustíveis, tá? Mas eu vou te dizer que é uma aplicação muito, muito complicada. Por quê? Muito específica, né? Para as pessoas que viajam para fora e têm a possibilidade de comprar os kits de reparo para esses fogareiros, é legais. Mas toda vez que tu muda um combustível de um fogareiro desses multicombustível, eu estou usando benzina, tá? Eu tenho que usar álcool. Tá, tem que limpar todo o fogareiro, tem que limpar todo o encanamento, tem que trocar os O-ring, tá? Para conseguir usar outro combustível. E no Brasil, hoje, ele é muito caro hoje tu conseguir um kit de reparo para fogareiro multicombustível. Então, eu tenho alguns amigos que têm e eles falam que é complicado tu ir fazer uma alta montanha na Argentina e tu voltar e usar esse fogareiro do Brasil, por exemplo. É um negócio mais difícil. É um dos melhores fogareiros do mundo? Mas tu tem que ter um cuidado extremo ali para manter tudo funcionando, entendeu? Exatamente. Eu gosto desse tipo de fogareiro aqui que eu uso, que é o tipo Jetboil, ou que você usa também, que é esse de botijãozinho de gás. Você rosqueou ali, pronto, ligou, tá pronto, então você não tem problema, não tem dor de cabeça, né? E manutenção também, pelo menos, eu nunca tive problema. Eu não uso tanto assim, eu uso uma vez por ano. Quando eu uso também é 30, 40 dias em sequência, né? Mas esse ano que passou, que eu fui fazer a Via Alpina, que é o livro que eu estou escrevendo, esse daí não precisou do fogareiro, porque eu dormia em hotelzinhos, em refúgios, né? Então, eu uso só nas minhas viagens que eu vou para escrever livro. Uma pergunta. Tu usou na Via Alpina o fogareiro? Não precisei, nem levei, porque eu ia ter... Era hotelzinho todo dia. Final do dia era hotelzinho ou refúgio, né? Então, não precisei levar. Pô, mas nem de backup tu não levou? Nada. Eu deveria. Não que eu deveria. É o seguinte. Eu tinha comida que eu poderia... Se eu precisasse, acontecesse alguma coisa comigo... Porque o que acontecia? Eu saía de um vilarejo, que era no fundo do vale. Eu subia a montanha, atravessava o passo, descia a montanha e ia para outro vale. Então, todo dia era assim, saía de um vale e ia para outro vale, só que você tinha que atravessar a montanha para chegar. Se acontecesse alguma coisa comigo ali, eu tinha algumas comidinhas ali que daria para uns 2 dias à vontade. E eu também tava com o spot, né? Então, se acontecesse alguma coisa, era só acionar e eu ia ser resgatado. Além do spot, lá na Suíça, tá funcionando, alguns países estão funcionando, eu sei que os Estados Unidos, Canadá, aqui no Brasil ainda não, a chamada de emergência do iPhone, que funciona igual o Spot, só que
você aciona, ele vai enviar uma mensagem que você está precisando de socorro, então, e vai mandar sua localização. Tanto é que é a mesma empresa, a Global Star, que oferece o serviço para o iPhone, que é o mesmo do Spot, né? Então, alguns países está funcionando. Então, se eu tivesse algum problema no Spot, eu teria meu celular também. A Camila, que também fez a trilha comigo, também tinha um iPhone, então ela também poderia chamar. Então, é isso. Mas, se é uma trilha mais erma, assim, aí com certeza eu vou levar o fogareiro, que vai ser para, né, ocasiões. Tanto é porque eu vou precisar à noite para cozinhar, ou se acontecer alguma coisa no meio da trilha, não der para chegar sei lá, num refúgio, eu tenho ali para fazer uma comida, né? Ah, Isso é legal. primordial. O fogareiro ele é sempre um item indispensável, né? Uhum. Se tu usar um Spark, por exemplo, que ele é um fogareiro minimalista, ele é sempre bem-vindo porque ele não pesa nada. Tipo, nós estamos falando em 87 gramas. Cara, é menos Isso. que um smartphone. Então, Então, mas é o que eu falei, hein? Isso aí é enganoso, isso, né? 87 gramas, fala, como chama aqui? Tem a chama, só que depois você tem que ligar mais o gás, depois tem mais a panela, né? Aí não é mais 87 gramas, aí vai para 300 gramas. não, mas nós estamos falando de fogareiro, né? Eu sei, mas fogareiro você vai ter que cozinhar em algum lugar, né? Então, ó, o fogareiro é 80 gramas. Só o peso aqui do gás, do pequeno, é 211 gramas. Então já deu 300 gramas. Aí você põe mais uma panela, aí pronto, deu 400 gramas. O meu jetboil tudo fechado é meio quilo. Então, você entende que no final das contas não tem tanta essa diferença? A diferença é no preço, né? É que é o custo-benefício do negócio. Mas uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que tu cozinha no Jetboil uma comida que não é liofilizada? Eu cozinho uma comida... Ó, eu nunca cozinhei um arroz cru. Entende? Quando eu cozinhei arroz, o arroz já era cozido, né? Ele já vinha no pacotinho cozido, eu só abria, colocava... Antes eu colocava uma cebola... Vou dar receita aqui, vai. Coloca um pouquinho de azeite, né? Eu tinha um tubinho pequenininho de azeite, eu não sou bobo também, né? Quase sempre eu tinha uma cebola, um tomate, colocava no ziplock, depois eu cortava ali, picava e colocava pra fritar. Aí eu vinha com o arroz, ele já tava pronto, né? E era aqueles arroz tipo 7 grãos, e que você colocava junto, já tava também o salame que eu cortava, já tava fritando, eu colocava tudo junto. Cara, 5 minutos tá pronto, porque é só dar uma fritadinha no salame ali, na cebola e no tomate junto, você coloca o arroz, esquentou, joga um pouquinho de água, uma colherzinha de água ali pra ficar úmido ali, e pronto, tá, 5 minutos tá pronto. O quanto você gastou de gás? Nada, né? Só que é isso, você se planejou pra fazer uma viagem assim, né? Ou você vai fazer liofilizada. Tipo assim, eu só vou fazer outra viagem com comida liofilizada para lugar que for necessário. Tem uma viagem aí pra frente que eu quero fazer, que eu vou precisar de comida liofilizada. Porque eu preciso de pouco peso, né? Que eu vou precisar ficar muitos dias sem contato com civilização. Então eu vou precisar ter comida, sei lá, para 10 dias. Se eu levar comida normal para 10 dias, vai pesar 10 quilos. Então, a comida liofilizada, se eu levar 10 refeições, cada pacote tem em torno de 150 gramas, então é 1,5 kg, né? Então, não pesa nada a comida liofilizada. Mas isso só ocasião extrema. Por quê? Comida liofilizada é boa? O primeiro dia é bom. O segundo dia você já tá enjoando. De novo isso, cara. Mas, acontece, você tá num lugar ermo, você caminhou 8 horas num dia, quando você chega, tudo é bom, né? Você não vai reclamar. E você sabe que vai ser só nesse período, sei lá, 20, 30 dias caminhando, e depois você vai comer, vai chegar na sua casa, você come 10 dias de picanha em seguida, Ô, Elias, de bronca, né? Oi, Elias, tu tem que começar a levar Vapsa. Então, Vapsa pesa muito. Mas tu leva menos água. Não, porque a Vapsa, ela é cozida e tem a água, né? Então, sei lá, se eu levar uma feijoada da Vapsa, ela é muito pesada. Se eu levar uma comida liofilizada, ela pesa 150 gramas e ela é um estrogonofe, ela é uma carne de panela e não pesa nada, né? Lógico,
Eu tenho. Quando eu não levo isso, eu levo um arroz pré-pronto. Que aí no Brasil eu comprava da Camil, agora tem. Acho que é da Uncle Bells que tem lá fora. Que é um pacotinho pequeno, porção para uma pessoa, uma porção bem servida para uma pessoa. E aí você compra um frios, né? Ou sei lá, um salame, alguma coisa assim. E aí você consegue ter uma comida rápida e sem precisar você fazer um jantar demorado, né? Isso para as caminhadas de longa distância que eu faço, né? Porque às vezes você fica 8 dias sem ter acesso a um mercado, né? Um lugar para comprar. Então você precisa ter muita comida e muito na sua mochila. Além de volume, é peso, né? Então, por isso. Agora, para quem vai acampar final de semana, cara, aí leva o arroz aí, tio João, Camil, sei lá, qual arroz que vocês gostam aí? Mas, hein, Mas, vou te dizer, quando a gente sai para acampar assim, que é um trekking de 2 dias, a gente já leva o frango pronto. A gente opa, leva o aí é bom, frango hein? pronto, só faz um arrozinho, bota um molho e fechou, né? Eu já fiz isso também, já fiz isso. Arroz ou franguinho pronto, já comprei, tipo, porque eu sabia que eu ia levar pra trilha e já ia comer já no mesmo dia, né? Ou então hambúrguer. Já levei hambúrguer pra trilha e coloquei na mochila. Ele durou aquele dia e o próximo, então também foi rápido, porque era região fria também, né? Não é um lugar de calor. Então Sim. eu já fiz isso também. E era interessante, porque eu sempre faço um salame, alguma coisa assim, né? Algum embutido. Agora, quando era eu levava hambúrguer, cara, parecia que você estava fazendo aquele jantar à luz de vela chique, entende? E era só um hambúrguer. Você comia carne Coisa assim, boa. mano. Muito bom. Mas, hein, falando do jet boil, tá? O jet Ah, boil, ele é legal, porque ele te dá a opção de tu não cozinhar somente na panela dele, né? isso, também, Se tu, também. se tu comprar o kit Jet Boil de panelas, ele tem um conjunto de panelas que é muito legal, né? Então, tu pode usar o mesmo queimador do Jet Boil e cozinhar com outras panelas maiores no próprio queimador. Ele te dá essa opção, né? Então, é bem legal, assim. Exatamente. E o lance, tipo que você estava falando lá do Spark, né? Ou da espiriteira, que você vai colocar a panela junto. Então você tem que estar num ambiente controlado. Não pode estar um monte de criança correndo que você vai esbarrar vai derrubar a panela, né? E o É isso lance do aí. Jetboil, e tem outras marcas que também imitam, faz igual, né? Também não sei se a Jetboil copiou de alguém, é que a panela é travada no fogareiro, né? Então, se você derrubar, você vai derrubar tudo. O fogareiro inteiro. Então ele tem uma trava. Você rosqueia ele e dá uma travada. Então isso é interessante também. O que mais? Que mais? É que Tem mais sabe o história, hein? que tem? Mas na real ele é travado porque assim, ó, ele foi meio que desenvolvido para o ambiente de montanha. Tu tá lá derretendo neve, tu precisa fazer água e tal, e tu precisa esquentar as mãos. Aí ele é neoprene na volta e tal, e aí tu Isso. tá cozinhando, fervendo a tua água ali, e tu tá se esquentando ao mesmo tempo, né? É isso mesmo. Isso, exatamente isso. O Jet Boil, ele é a situação extrema da aventura, né? Você cozinha dentro da barraca, ô Luiz? Eu cozinho. Mas Ele falou até meio pra dentro, assim, tipo assim, devo falar isso ou não? não, eu já cozinhei muito na barraca, mas eu já cozinhei em diversas maneiras na barraca. É aquilo que a gente já falou no outro podcast, né? Isso, Às vezes eu armo a barraca sem o quarto dentro, só Uhum. o sobreteto para ter mais segurança. Ah, tá. Eu cozinhei uma vez só lá na Isla Navarino lá. E porque tava nevando e chovendo, aí eu falei, cara, eu não vou sair pra fora não, tava nevando. Aí eu cozinhei dentro da barraca, mas foi a única vez, então, mas com todo cuidado também. E o Jetboil também ele tem uma proteçãozinha, né? Mas você não pode dar bobeira, né? Mas foi uma vez só também, eu evito. Cara, Quando normalmente eu cozinho fora. a gente cozinhou com o Base Camp da Nature Hike ali, enfim, lá na Serra Fina, no Vale do Ruá,
iniciando uma tempestade. Daí a gente armou 2 barracas, e aí armou ela só sobre o teto e cozinhou dentro. Fazia tipo, uma equipe estava fazendo arroz e a outra equipe estava fazendo feijão, porque era uma galera, né? Então a gente armou 2 barracas para conseguir fazer a comida para a turma, né? Então foi uma situação bem diferente, assim. Uhum. Então, e com tudo, né? Com fogareiro, com protetor de vento, porque ventava muito, era uma situação muito diferente, né? É diferente Mas quando você dá vai para em grupo, fazer. né? É diferente quando você vai em grupo. Aí você tem que fazer bastante comida, aí você tem que ter 2, 3 É, fogareiros, né? Várias panelas. Então, é diferente. Você vai acampar sozinho, você e sua namorada aí, ou você sozinho com seus amigos, é diferente, né? Você pode levar um fogareiro menor, entende? Ou uma panelinha menor. é, Tipo a minha. A minha é pequenininha, pra mim mal dá pra fazer pra 2 pessoas, entende? Então, tem que pensar nisso também. O que mais? mas muito legal. A gente tem muita. Nossa, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando muito tempo. A gente tem muita Exatamente. informação aí legal para compartilhar. Sim, nunca tá com fogo numa barraca, não, né? Não por esses meios, Tá mas por certo. fogo de fazer fogueira já. Já. É, tá Ah, tipo, certo. tu manda, vou fazer o acampamento perfeito, vou fazer uma fogueira aqui e tal, e é legal. Lá, daqui a pouco uma fagulha vai pro lado da barraca, e aí fura o negócio. É. Não que pegue fogo, né? Faz Mas já parte. fura, já ferra, né? Não pega fogo, mas é que fura, né? Exatamente. Mas legal, legal. É isso, ó. Quem quiser saber mais, acessa depois lá a patosdosul.com.br ou acessa extremos.com.br, que vai ter lá, além do podcast, vai ter um vídeo, vai ter a matéria lá, tá bem explicativo, tá bem legal. E quem quiser escutar o outro podcast do Luiz é o 422, esse daqui é o 425, né? É isso. Mais alguma Elias, coisa? eu queria comentar um negócio. Pode falar. Eu, no final, há uns dias atrás, eu gravei um vídeo no YouTube explicando a diferença dos fogareiros que a gente tem na loja, né? Então, tem desde o Nano, que é o fogareiro mais minimalista que tem, tá? Até o Jet Cook, que é praticamente um Jet Boil, tá? Uhum. Então, eu coloquei isso no YouTube para a galera poder consumir esse conteúdo. Então, se a galera tiver dúvida e tal, pode ir lá e olhar o podcast. Podcast não, olhar o vídeo no YouTube. Foi bem legal, assim, mostrei todos os detalhes de todos os fogareiros. Então, para quem quiser lá e ir lá e curtir e Mas pegar não essa de, informação, acho que é importante, entendeu? tá lá no YouTube, no canal da Patos do Sul? Isso mesmo. Ah, legal, fantástico. É isso, mais alguma coisa, ô Luiz? Não, acho que é isso. Acho que a gente trocou bastante informação. Eu acho que a galera, antes de escolher um fogareiro, elas têm que pensar o que que elas querem fazer com aquilo. Uhum. Então, o definir uma aventura que ela vai falar muito qual fogareiro ela vai escolher ou não. Uhum. Então, saber para onde vai ir é importante do que saber qual fogareiro usar antes. É, legal. Ó, quem quiser também acessar, eu tenho no Instagram, arroba extremos, né? Ou arroba Patos do Sul. E o seu, qual que é, Luiz? Instagram? O meu Instagram pessoal é Luiz underline H underline Frit. Mas a gente vai divulgar aí e a galera vai encontrar. Legal, maravilha, maravilha. Ó, eu É que vou o publicar. sobrenome é difícil de falar, né? Então é mais É, fácil compartilhar e.
O meu mais fácil é Santos, mas tudo bem que eu não tenho Instagram. Quem tem Instagram é Extremos, né? Então fica mais fácil ainda. Ô, legal. Ô, Luiz, pra finalizar aqui, eu vou ligar o Jetboil de novo, hein? Vamos ver se vocês escutam aí de novo, hein? É isso Já daí. podia Valeu, fazer um Luiz. café nesse jet. Um Nesse Jetboil. cafezinho, hein? Dá pra fazer mesmo, hein? Legal. Ô, Luiz, valeu, obrigado, viu? Ô, Elias, Oi. tu sabia que o jet boil ferve 1 litro de água a menos de 1 minuto? Isso, eu sei, eu sei. Por isso que lá no Canadá, tipo É, assim, isso aí. que eu Esse fazia é comida. bom, hein? Então, eu fazia comida liofilizada lá, então eu só precisava da água quente. Então era muito rápido, cara. Por isso que durava 10 dias, 12 dias. Eu chegava e ainda tinha gás ainda. Então é tranquilo, ó. Aqui tá aceso ainda aqui, ó. Parece um Que maçaricos legal. aqui. Muito Beleza. bom. Valeu, Luiz. Valeu, obrigado, Elias. Até mais. Feliz Natal. Igualmente.